Você já se perguntou o que acontece quando uma marca deixa de ser admirada e passa a ser evitada como um símbolo de tudo o que uma sociedade quer rejeitar? Em janeiro de 2025, um dado aparentemente trivial surgiu nos jornais europeus. 94% dos alemães afirmaram não ter interesse em adquirir um carro da Tesla. À primeira vista, parecia apenas mais uma estatística sobre preferências de consumo. Mas, por trás desse número, estava escondida uma convulsão simbólica, a rejeição massiva de uma das marcas mais influentes da última década. E ao contrário do que muitos pensam, isso não tem a ver apenas com carros. Porque uma empresa que liderou a revolução dos veículos elétricos virou alvo de repulsa em um dos mercados mais avançados do mundo. O que pode fazer consumidores abandonarem uma marca que até pouco tempo era sinônimo de futuro e inovação? As respostas são diretas: confiança quebrada e valores desalinhados. Quando uma marca perde a confiança do público, nem o produto mais tecnológico consegue salvá-la. E quando o rosto dessa marca se transforma em um símbolo de divisão, o colapso é apenas questão de tempo. Em apenas 2 meses, as vendas da Tesla na Alemanha caíram 76%, mesmo enquanto o mercado de veículos elétricos crescia mais de 30% no mesmo período. A rejeição não foi contra os elétricos, foi contra quem os vende. Mais do que uma crise comercial, a Tesla está enfrentando uma crise de identidade. E o fator central nessa mudança abrupta tem nome e sobrenome: Elon Musk. Por muitos anos, Musk foi a personificação da inovação. Seu rosto estampava capas de revistas. Suas ideias eram debatidas em universidades. Seus carros eram vistos como um bilhete para o futuro. Possuir um Tesla era como declarar que você fazia parte de uma nova elite. Aquela que escolhe tecnologia limpa, que aposta em soluções sustentáveis, que acredita em um amanhã mais inteligente. Era status com consciência, design com propósito. Só que isso mudou. Hoje, em boa parte da Europa, ter um Tesla não representa mais progresso. Em muitos círculos, representa um paradoxo. Como alguém que prega valores sustentáveis pode apoiar figuras e ideias que negam a ciência climática, combatem direitos trabalhistas e zombam de causas sociais? A resposta está justamente na mudança da imagem de Musk. Ele não é mais visto como um visionário. Passou a ser percebido como uma ameaça à reputação das marcas que lidera. A queda da Tesla na Alemanha não pode ser explicada apenas por lógica de mercado. Foi rápida demais, simbólica demais. De um dia para o outro, algo se rompeu. Especialistas em negócios apontaram para a concorrência. Sim, a Volkswagen lançou modelos acessíveis, a BMW combinou luxo e ecologia. Mas esses movimentos não explicam a avalanche. Essas empresas já estavam no mercado antes. O que mudou foi o clima moral ao redor da Tesla. Com a confiança rompida, as críticas que antes eram toleradas, atendimento automatizado, acabamento questionável, pós-venda deficiente, se tornaram insuportáveis. É como se a sociedade tivesse decidido coletivamente que não dava mais. A ruptura veio de dentro, da percepção. E percepção é tudo no universo das marcas. Na Europa, um carro elétrico não é apenas uma escolha racional. É um posicionamento ideológico. É uma promessa de futuro compartilhado, menos destrutivo, mais justo. Quando Musk decidiu apoiar publicamente o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, ele não só causou polêmica, ele desfez esse pacto simbólico. O AfD nega políticas climáticas, promove exclusão social e desinforma de forma sistemática. Ao associar-se a esse tipo de ideologia, Musk não apenas rompeu com a imagem que o sustentava, ele desafiou diretamente os valores do seu público-alvo. As reações não demoraram. Fundos de pensão na Dinamarca e na Noruega retiraram bilhões em investimentos da Tesla, não por causa de números, mas por vergonha institucional.
Universidades que antes promoviam a marca como um exemplo de inovação, agora a estudam como um caso de reputação tóxica. Na Suécia, a negativa da Tesla em assinar acordos coletivos provocou greves e bloqueios de distribuição. A resposta de Musk? Uma risada nas redes sociais. Essa postura, que talvez funcione em certos mercados mais tolerantes ao culto da personalidade, se mostrou desastrosa na Europa. O continente exige uma relação ética entre empresas e sociedade. E nesse campo, Musk tem falhado sistematicamente. A crise de imagem se tornou global. A campanha Meu Carro Não É um Tweet, com mais de 60 mil assinaturas, pede a proibição de subsídios públicos a marcas cujos líderes não respeitam os princípios democráticos. Não é mais sobre motores, é sobre mensagens. Enquanto isso, Musk se isola. Em vez de corrigir o rumo, triplica nas provocações, ridiculariza sindicatos, promove teorias da conspiração, apoia políticos extremistas e demite funcionários com memes. A Europa observa e recua. E o que era admiração vira vergonha. O que era vanguarda vira piada. A Tesla prometia um futuro no qual tecnologia e humanidade caminhariam juntas. Um carro do futuro que respeita o trabalhador, que representa uma nova era de responsabilidade ecológica. Mas Elon Musk, com cada gesto irresponsável, destrói esse ideal. Seus tweets valem mais do que suas promessas. Seus posicionamentos apagam os avanços de sua engenharia. E o impacto disso está por toda parte. Eventos com presença da Tesla são cancelados, influenciadores evitam mostrar os veículos e até clientes antigos passam a esconder a marca. A rejeição deixa de ser comercial e passa a ser social. Ter um Tesla, hoje, exige justificar mais do que uma escolha de compra, exige explicar uma escolha de valores. Um episódio que resume esse sentimento aconteceu recentemente na França. Um menino, ao ver um Tesla na porta da escola, pergunta à mãe: "Esse é o carro do homem maluco que briga com todo mundo na internet?" A resposta foi um suspiro, seguido de um "Ele já foi legal." E esse já foi, diz tudo. A Tesla e Musk foram símbolos, hoje são um aviso. E quando o símbolo racha, a estrutura toda corre risco. A Tesla foi construída sobre a imagem de Elon Musk, e se ele desmorona, a marca desmorona com ele. O que parecia apenas mais uma crise corporativa, virou um marco histórico no embate entre inovação tecnológica e responsabilidade social. O caso Tesla, que começou com recusas trabalhistas na Escandinávia e culminou em uma série de boicotes coordenados por sindicatos, mostrou ao mundo que nenhuma tecnologia é neutra quando ignora o contexto cultural em que pretende operar. E a partir desse momento, o que estava em jogo já não era mais apenas o futuro da empresa, mas a legitimidade de um modelo de negócios que se julgava acima de qualquer crítica. Enquanto Musk debochava das regulamentações ambientais e sociais da União Europeia, outras empresas enxergavam nelas uma bússola ética. A Volkswagen, por exemplo, ao invés de enfrentar os sindicatos, passou a trabalhar em conjunto com eles para criar linhas de produção mais eficientes e sustentáveis. A Renault, antes vista como ultrapassada, lançou o plano E-Ethique, um compromisso de alinhar cada etapa da sua cadeia produtiva às metas climáticas da Comissão Europeia. Já a Volvo, tradicionalmente associada à segurança, incorporou o discurso ambiental como parte de sua identidade, não como estratégia de marketing, mas como filosofia de produto. E é por isso que, mesmo sem o mesmo carisma midiático de Musk, essas marcas voltaram a crescer. Ao mesmo tempo, a Tesla iniciava uma espiral descendente. Suas vendas caíam, seus contratos na Europa eram revistos, seus porta-vozes evitavam entrevistas. No começo de maio de 2025, um relatório do Banco Central Europeu
apontava que a empresa havia perdido o equivalente a 31% de participação de mercado no setor de veículos elétricos em comparação com o mesmo período do ano anterior. E o mais grave, não foi um colapso por falta de qualidade, mas por ausência de credibilidade. Isso porque, no imaginário europeu, Elon Musk deixou de ser visto como um visionário e passou a ser percebido como uma caricatura de si mesmo. Alguém que, ao invés de dialogar com a crítica, ataca, ao invés de refletir, ironiza. O Twitter, ou X, como ele insiste em chamar, tornou-se um palco de excentricidades, onde cada resposta sua gerava não admiração, mas repulsa. O dano à imagem da Tesla foi tão grande que, em certos círculos acadêmicos e corporativos, já se fala na Síndrome Musk, uma metáfora para o fenômeno em que líderes geniais sabotam as próprias criações ao não aceitarem os limites impostos pela coletividade. E os reflexos desse fenômeno não ficaram restritos à Europa. No Canadá, uma comissão parlamentar lançou um inquérito para investigar as condições de trabalho em centros de entrega da Tesla após denúncias de jornadas abusivas e metas inalcançáveis. Na Austrália, sindicatos locais se uniram a entidades ambientais para protestar contra o que chamaram de lavagem verde corporativa, acusando a Tesla de esconder práticas predatórias sob um discurso de sustentabilidade. Até mesmo nos Estados Unidos, a terra natal da empresa, movimentos começaram a se formar pedindo maior fiscalização sobre suas operações. Mas por que, afinal, a Tesla resistiu tanto à adaptação? Por que uma empresa que nasceu para desafiar o status quo tornou-se ela própria o centro do problema? A resposta, talvez, esteja na própria lógica de crescimento que orienta gigantes do Vale do Silício. A obsessão pela escalabilidade, pela velocidade, pelo monopólio, acaba criando uma cultura empresarial que enxerga qualquer resistência como um obstáculo a ser eliminado. Não há espaço para nuances, para o diálogo ou para o entendimento do outro. E quando essa mentalidade encontra ambientes onde o consenso é um valor, como é o caso da Escandinávia ou de boa parte da Europa Ocidental, o resultado inevitável é o choque. Ao transformar inovação em doutrina e eficiência em dogma, Musk perdeu a sensibilidade para compreender o outro. E isso é fatal em um continente onde a identidade coletiva é tão valorizada quanto o desenvolvimento econômico. Afinal, o que define o progresso? Seria apenas a capacidade de lançar produtos mais rápidos, mais potentes, mais futuristas? Ou seria a habilidade de construir soluções que respeitam a dignidade das pessoas, a diversidade dos contextos e a sustentabilidade do planeta? É aqui que a narrativa muda de eixo. Porque o colapso da Tesla na Europa não é apenas uma história sobre carros, fábricas e sindicatos. É um sintoma de algo maior. Um sinal de que estamos vivendo uma reconfiguração dos critérios que definem o sucesso empresarial. Cada vez mais, o que pesa na balança não é só o desempenho financeiro, mas o impacto social. Não basta mais prometer salvar o mundo. É preciso demonstrar todos os dias que se está disposto a protegê-lo, mesmo que isso signifique aceitar limites. E nesse novo cenário, quem se adapta prospera. Marcas como BMW e Peugeot perceberam que a competição no setor automotivo do futuro não se dará apenas entre linhas de montagem e algoritmos, mas entre valores. A Peugeot, por exemplo, lançou em 2025 o programa Fábricas da Convivência, em que operários participam das decisões sobre o ritmo de produção e recebem formação continuada sobre transição energética. A BMW integrou comitês de comunidades locais no planejamento de novas plantas industriais, garantindo que cada projeto atenda às necessidades reais da população.
São ações pequenas, talvez, mas que sinalizam uma mudança de mentalidade profunda. Enquanto isso, a Tesla segue presa a uma lógica verticalizada, onde as ordens descem de cima e as críticas são tratadas como inimigas. A empresa, que antes era símbolo de liberdade, passou a evocar uma ideia de autoritarismo corporativo. E os consumidores percebem isso. Afinal, um carro é também uma escolha simbólica. Ele expressa não só gostos estéticos, mas posturas políticas, éticas e sociais. E neste momento histórico, o consumidor europeu está dizendo com todas as letras: não queremos um futuro que trate o respeito como obstáculo. O mais irônico é que a Tesla ainda possui a melhor tecnologia. Seus sistemas de navegação são mais intuitivos, suas baterias têm maior durabilidade, seu software é o mais avançado do mercado. Mas nada disso importa quando se perde o vínculo emocional com o público, porque no fim das contas, o que sustenta uma marca não é o que ela vende, mas o que ela representa. E hoje, para muitos europeus, a Tesla representa arrogância, desrespeito e uma visão de mundo que não dialoga com a realidade. É possível reverter esse cenário? Talvez, mas não com atualizações de firmware ou novos modelos. A mudança teria que ser cultural, começando por dentro. Exigiria de Musk algo que ele demonstrou até agora não possuir: humildade. Humildade para ouvir, para reconhecer erros, para entender que inovação não é um fim em si mesma, mas um meio para melhorar a vida das pessoas. E que isso só é possível quando se respeita o contexto em que se atua. Até lá, a Europa seguirá construindo seu próprio caminho. Um caminho que valoriza a tecnologia, sim, mas não como fetiche, e sim como ferramenta. Um caminho onde o carro do futuro não será apenas elétrico, mas também ético, transparente e conectado às necessidades reais da sociedade. E nesse cenário, quem insiste em ignorar os sinais do presente corre o risco de se tornar uma lembrança incômoda do passado. O caso Tesla é, portanto, mais do que um episódio. É um espelho. Ele nos obriga a refletir sobre o tipo de futuro que estamos dispostos a construir. E talvez mais importante, sobre o tipo de líderes que queremos a conduzir esse processo. Porque progresso sem empatia não é avanço, é imposição. E toda imposição, mais cedo ou mais tarde, encontra resistência. A Tesla, que por tanto tempo simbolizou a ruptura e o futuro, agora se via isolada em um continente que decidiu seguir em frente. Não contra ela, mas além dela. E esse além foi desenhado com linhas claras: produção local, compromisso ambiental real, respeito aos trabalhadores e, sobretudo, ética. A Europa não apenas criou um novo mercado, ela ergueu um novo padrão moral. Em janeiro de 2025, um marco deixou isso evidente. A Volkswagen, símbolo da engenharia tradicional europeia, superou pela primeira vez a Tesla nas vendas mensais do modelo ID.3, em toda a União Europeia. Não foi coincidência. A montadora alemã havia acabado de lançar a campanha Dirija como você pensa. Uma junção precisa de valores como sustentabilidade, segurança trabalhista e produção local. O impacto foi imediato, um salto de 23% nas intenções de compra entre jovens adultos na França, Alemanha e Suécia. Enquanto Elon Musk atacava sindicatos, a Europa os valorizava. Enquanto Musk desdenhava da crise climática, a Europa apostava pesado no Green Recovery Plan, com mais de 800 bilhões de euros em investimentos. E enquanto Musk se colocava acima da política, empresas como a Renault e a Peugeot se alinhavam com as diretrizes europeias de emissões, reciclagem de baterias e transparência industrial. A Tesla, que outrora ditava o ritmo da transformação, tornou-se a exceção. E em ecossistemas guiados pela adaptabilidade, as exceções não prosperam.
Em 2025, 62% dos europeus afirmaram preferir carros de marcas que respeitam leis trabalhistas e produzem localmente. Entre os jovens com menos de 35 anos, esse número subiu para 78%. Mas talvez o dado mais revelador seja outro. 84% disseram que a postura ética do CEO de uma empresa influencia diretamente sua decisão de compra. Foi nesse novo campo de batalha, o simbólico, que a Tesla perdeu espaço. A Renault, por exemplo, lançou o Megane E-Tech, com produção integral na França, compensação total de carbono e uma campanha centrada em pluralidade, inclusão e diálogo com comunidades locais. Resultado? Fila de espera de 3 meses, satisfação do cliente em 92%, taxa de recompra 68%, e tudo isso sem um foguete sequer. A Volvo, agora sob controle chinês, optou por uma abordagem quase silenciosa. Nenhum CEO estampando capas de revistas, nenhum escândalo, apenas consistência. Tecnologia, conforto e um compromisso transparente com as metas de carbono escandinavas. Resultado, voltou ao topo em países como Noruega, Islândia e Dinamarca. A Peugeot foi ainda além. Transformou uma antiga fábrica de motores a combustão no norte da França em uma linha exclusiva de veículos elétricos. Cada carro agora sai com um QR Code que mostra a origem de cada peça, a pegada de carbono total e o número de trabalhadores sindicalizados envolvidos. A resposta dos consumidores franceses veio com orgulho e com uma frase que estampou outdoors em todo o país. Não basta ser elétrico, tem que ser ético. Esse virou o novo mantra europeu. O próprio comissário de comércio da União Europeia disse: não estamos apenas comprando inovação, estamos comprando responsabilidade. A Tesla pode até continuar vendendo carros, mas não lidera mais o espírito da transformação que ela mesma iniciou. Perdeu algo mais valioso que participação de mercado. Perdeu o papel de referência moral. Se os consumidores priorizam marcas alinhadas com direitos sociais e compromissos climáticos, e se os governos passam a oferecer linhas de crédito apenas a empresas comprometidas com esses valores, então o que resta para a Tesla? Uma resistência teimosa? Um orgulho solitário? Talvez a pergunta que Musk devesse se fazer não seja se pode ser mais rápido, mas se ainda é relevante. E a resposta da Europa parece clara. Você já foi. Mas o ponto de ruptura real aconteceu em uma madrugada. Era 2h17, quando o mundo percebeu que algo tinha quebrado. Não foi um míssil, nem uma falência. Foi a confiança. Donald Trump, de volta ao poder, disparou uma sequência de tweets em caixa alta, ameaçando retaliar com tarifas se a União Europeia e o Canadá formassem um bloco comercial independente dos Estados Unidos. Nenhum comunicado oficial, nenhuma coletiva. Apenas um estalo impulsivo no teclado de um presidente instável, com o mundo assistindo. As manchetes do dia seguinte foram inequívocas. Trump ameaça aliados históricos com guerra comercial sem precedentes. Só que o que parecia apenas mais um surto presidencial virou o gatilho de uma mudança global. A Europa e o Canadá responderam com ação. Em 48 horas, anunciaram um novo pacto comercial, excluindo os Estados Unidos. Japão, Austrália e Coreia do Sul aderiram rapidamente. Um bloco democrático de comércio confiável. Os franceses chamaram de le divorce, a separação. O impacto foi devastador para empresas americanas. Tesla, GM, Ford, Apple, todas viram suas ações despencarem. Contratos com a Nike e a Boeing foram congelados. O Banco Europeu de Investimentos suspendeu 3 grandes projetos com empresas ligadas a Musk. E CEOs das 500 maiores corporações americanas passaram a listar instabilidade diplomática interna como uma das principais ameaças ao crescimento. Nesse novo cenário, Musk deixou de ser apenas o CEO de uma empresa. Virou o sintoma mais visível de um império em declínio. O Trump corporativo, egocêntrico, imprevisível, polarizador.
E o mundo respondeu: não queremos mais isso. A Nova Zelândia anunciou que não considera mais os Estados Unidos um parceiro confiável. A Europa passou a excluir empresas americanas de licitações públicas. E, de repente, o que antes era apenas ruído virou ruptura. O Canadá tornou-se o novo centro estratégico de investimentos automotivos. A Europa assinou pactos de defesa sem Washington. Austrália e Japão decidiram proteger sua infraestrutura digital longe do humor oscilante dos americanos. A liderança global deixou de ser sobre força. Passou a ser sobre estabilidade, consistência, dignidade. E enquanto o império gritava, o mundo construía alianças silenciosas, sólidas e, principalmente, independentes. No fim das contas, a Tesla não perdeu porque ficou para trás tecnologicamente. Perdeu porque esqueceu que o futuro é mais que inovação. É construção coletiva, é respeito, é coerência. O que sobrou então da Tesla de Elon Musk? Um símbolo do que não se deve repetir. E mais do que isso, um alerta. A imagem que encerra esse episódio não vem de um executivo ou de uma capa de revista. Vem de uma professora aposentada, entrevistada em uma manifestação na Alemanha contra a Tesla. Perguntaram a ela se importava com carros elétricos. Ela respondeu: me importo com o mundo que vou deixar para meus netos. E se esse carro representa um homem que despreza o planeta e os trabalhadores, então ele não me serve. Essa mulher não tem ações, não lê relatórios de mercado. Mas ela entendeu o que muitos ainda fingem não ver. As pessoas estão acordando. E quando elas acordam, não querem mais espetáculo, querem coerência, querem dignidade, querem um futuro que valha a pena. Uma nova ordem mundial não está nascendo entre tanques e bandeiras, mas entre decisões de compra, alianças éticas e valores compartilhados. E nesse novo mundo, a Tesla perdeu. Se você chegou até aqui, parabéns. Significa que você está disposto a olhar o mundo com mais profundidade, que não se satisfaz com slogans ou manchetes rasas. Se esse conteúdo te provocou, te fez pensar ou simplesmente te deu uma nova perspectiva, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e, claro, inscreva-se no canal. Comente aqui embaixo. O que você achou dessa análise? A Tesla ainda tem espaço nesse novo mundo ou o futuro pertence a quem sabe ouvir e mudar? Sua opinião é muito importante para nós. Seja muito bem-vindo ao Na Sombra do Poder. Aqui, analisamos o presente para entender o futuro. Até o próximo episódio.